A pandemia do novo coronavírus mudou radical e repentinamente o mundo nesta primeira metade do século XXI. Em meio a tantas mudanças, muitos conceitos que antes eram limitados a certos grupos de indivíduos passaram a fazer parte da conversa do dia a dia das pessoas. Dois deles, em especial, chamaram a atenção daqueles que, como nós, gostam de matemática: o de crescimento exponencial e o de média móvel. O primeiro começou a ser usado muito fortemente no início da pandemia, na tentativa de explicar a propagação do vírus e também para justificar as medidas de isolamento social que estariam por vir. O segundo conceito, ou seja, o da média móvel, passou a ser usado em um segundo momento, geralmente associado ao número de contágios e também ao número de vítimas da doença. Hoje, no sétimo episódio do EAD Podcast, nós vamos falar mais sobre crescimento exponencial e sobre média móvel. Então, assista este episódio até o fim e compartilhe com seus amigos. Fala pessoal, aqui quem fala é o Joel do EAD e hoje, mais uma vez, eu trago o professor Rafael, que é o responsável de matemática do EAD Vídeos, e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, como vocês viram logo no início aí da apresentação. A gente vai falar de matemática durante a pandemia. E por que isso? Porque durante a pandemia começou-se a falar sobre algumas questões relacionadas à matemática que grande parte das pessoas não conheciam. E começou a virar, inclusive, conversa de boteco, né? Então, dentre eles, a gente selecionou os dois principais, que foi a média móvel e o crescimento exponencial, porque se falou muito desde o início da pandemia. Então, hoje a gente trouxe o professor para falar, para a gente entender conceitualmente o que é crescimento exponencial, o que é uma média, né? E mais especificamente a média móvel. E esse assunto, além de ser importante para você conhecer esses conceitos matemáticos que fazem parte do nosso dia a dia, ele vai ser muito importante também para te ajudar na hora de fazer a redação. Mas por quê? Porque ele vai te dar argumentos caso caia alguma coisa parecida ou nesse sentido, como tema do vestibular, ele vai dar subsídios para que você tenha argumentos para na hora da redação você conseguir fazer uma redação bonita, a pessoa ver que realmente você tem conhecimento sobre aquilo que você está falando. E falando em redação, a gente publicou, a gente está fazendo uma série de vídeos, de 4 vídeos, sobre redações para a Univesp. Já postamos o primeiro, que são as dicas de redação. E nessa semana agora a gente vai postar mais 3 vídeos corrigindo algumas redações. Então a gente vai colocar uma redação boa, uma redação mais ou menos e uma redação ruim. Para quê? Para que vocês possam ver exatamente o que é uma redação boa, quais são os pontos importantes, o que pode ser melhorado, enfim, para te direcionar para na hora da prova lá você fazer uma boa redação, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos recebê-lo aqui com aplausos, o nosso querido professor Rafael. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado, Joel, por um convite, né? Por mais um convite para gravar um podcast. Sempre um assunto que permeia as nossas discussões é a matemática. E como é uma ciência fantástica que permeia basicamente tudo que a gente conversa, que a gente discute aí, e mais ainda na pandemia, então trouxe hoje questões para a gente discutir a matemática na pandemia, para ajudar também o pessoal aí a ter um hall de informação que vai prestar um vestibular, né, prestar o Enem talvez próximo ano aí. E certamente, né, um dos assuntos que ganhou evidência até pela fatalidade que foi, né, em todos os lugares que a gente percebeu, a pandemia é um tema central e também pode ser aí um tema de muita relevância, né, para estar auxiliando em avaliações externas, né? Então, pandemia certamente é um tópico que merece um estudo e também merece um estudo nessa ciência fantástica que é a matemática, que ajudou muito, né, a entender o que foi esse momento em que passamos, né? Uhum, Não, claro. não há como dizer que a pandemia já passou, mas talvez a parte mais grave da pandemia passou.
e Sim. também a matemática está aí para entender um pouquinho o que foi esses momentos da pandemia e sempre trazendo com ela todo esse aparato de uma ciência universal, de uma Uhum. linguagem que consegue descrever tudo que a gente conseguiu passar por esse momento da pandemia aí. Então, trago alguns tópicos aí para a gente analisar, refletir. Claro, como é um podcast, a gente vai tratar isso de uma maneira mais irreverente, talvez, não tão formal, de cálculos, né? Uhum. Então, segue aí as nossas dicas, as nossas construções em cima disso, tá? Maravilha, Deixa professor. eu... Opa! Maravilha, pode Eu prosseguir. tô... Ah, tá. Tem um delayzinho aqui, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos para permear nessa discussão aqui da matemática na pandemia. Uhum. Primeiro, que a confiabilidade no contexto em que a matemática oferece para esses casos, né? De talvez de modelagem de modelos de disseminação, modelos de proliferação. Então, essa confiabilidade do contexto é a primeira que eu vou abordar com vocês. Depois, algumas ferramentas importantes, né, para se observar na leitura de qualquer cenário de um ponto de vista matemático, os modelos que são aplicados e, mais importante, né, por que que esses modelos ganham tanta centralidade quando se deseja estudar a disseminação de doenças, né, Uhum. desencadeadas pelo vírus, né, do Covid. Os conteúdos, né, evidentes que foram trabalhados, e daí já puxa para o último tópico, que são dois conteúdos muito importantes dentro da matemática, né? Não com o contexto todo, mas são dois conteúdos em que se trabalha desde o ensino médio, que são as médias, um tipo de média talvez que não era tão conhecida, como o Joel já comentou na introdução, a média móvel, e as funções para descrever, né, uma parcela de crescimento durante o período de tempo dessa doença aí, tá bom? Então vamos partir para o primeiro tópico, que é por que confiar na matemática? Eu trouxe uma transcrição de um podcast do professor Paulo Silva, que é professor da USP, em que ele, né, argumenta por que que a matemática foi tão importante e é importante para descrever esses fenômenos da natureza, né, de disseminação de Uhum. vírus, colônia de bactérias, algo do tipo, né? Sim. Então, a matemática funciona porque ela é uma linguagem universal, talvez uma das únicas, né, linguagens universais que hoje nós conhecemos. É extremamente precisa, né? Então, uma vez que você consegue escrever ou projetar algo de um ponto de vista matemático, aquilo ganha confiança porque não há uma outra interpretação a não ser aquela apresentada, né? A matemática não permite nenhuma ambiguidade. Então, por isso que ela é tão certeira na análise dos dados, né? E sempre trabalha com margens, né, de erro. Então, nada é absoluto, mas ela consegue, inclusive, prever essa questão de margem de erro. Então, por isso que, quando se apresenta algo no ponto de vista matemático, isso ganha uma certa credibilidade, Sim. né, Com certeza. seja na esfera acadêmica, seja na esfera social, na esfera política, né, não somente com a questão de vírus, mas mercado financeiro vislumbra muito Sim. em cima de modelos matemáticos, né? Então, a confiabilidade que se dá muito a essa linguagem de transformar o nosso cotidiano numa linguagem talvez matemática, nos dá certeza e nos torna talvez mais certeiros em algumas decisões. Então, por isso que a matemática, quando algo, né, é visto de um ponto de vista matemático dentro da ciência, ganha uma centralidade, ganha uma confiabilidade muito grande. Tá? Sim, é verdade. Então, pode falar, João. Não, então, na verdade, assim, eu nunca tinha pensado por esse aspecto, mas é uma verdade, cara, porque, assim, a matemática, ela traz confiança ao texto, ao trabalho que você está fazendo, né? Quando a gente, por exemplo, alguém está fazendo alguma afirmação em relação à sociedade, alguma coisa. A pessoa usa alguma parte da matemática, então, ou seja do crescimento, ou seja em porcentagem, ela, além de trazer mais informações, que como você disse, são informações que não são ambíguas, porque a matemática ela é universal, é uma linguagem única, ela traz confiabilidade para aquele texto, né? Então, se a gente pensar nas ciências sociais, as ciências sociais utilizam muito a matemática, e é geralmente uma matemática fina, porque é extremamente difícil você descrever fenômenos sociais
é matematicamente. Então, exige mais ainda do pesquisador, a pessoa que trabalha com isso. Então, mesmo nas ciências humanas, quando a pessoa utiliza a matemática para demonstrar um ponto de vista, é como você disse, dá realmente uma credibilidade àquele texto, àquele trabalho que a pessoa está apresentando. Isso aí, não, é. E isso é muito notório, né? Tu falou de um ponto muito importante que outras ciências, né, que não primam por ser dessa cadeia de ciências exatas, está utilizando, né, toda a ferramenta de análise da matemática é para entender também, né, Uhum, de interpretação de dados, né, de projeções. Então, a matemática, ela atua no seu próprio mundo, né, de exatidão, mas também oferece aí um rol de ferramentas que possibilita sim, outras ciências que não têm pela sua natureza, né, uma quantitatividade, digamos assim, possibilita então que sim, consiga transcrever fenômenos sociais, ou como no caso da Covid, que não tem um modelo, né? A gente sim, foi aprendendo a, na pandemia e analisando os dados para sim criar algum modelo, né? Diferente de sim. outras situações que nós já estudamos, por exemplo, o modelo de população de Malthus, né? Que é que é aquela relação que ele comentou, né? Que se a população crescer, né, a uma taxa maior do que a produção de alimentos, a gente vai ter miséria e fome no mundo, né? Mas aí ele tinha todo digamos, um banco de dados para ser analisado. Um Quando contexto surge um histórico, né? fenômeno novo, né, na pandemia, que não, a gente não tinha nenhum dado sobre esse vírus ou como era a disseminação, quais eram suas variantes, então a matemática precisou a cada dia, né, esses modelos serem reformulados. Mesmo assim, né, por não ter uma certeza do que poderia ser algo, um futuro próximo, algo do tipo, nós conseguimos, na medida que os dados iam entrando durante a pandemia, entender esses ciclos, né? Esses picos de disseminação, de Sim. morte, enfim. Mesmo assim, a matemática foi fundamental para colocar de uma maneira didática: poxa, precisamos parar isolamento social porque está crescendo algo vertiginoso, exponencial, que é o nosso próximo tópico, né? Na finaleira do podcast aí a gente vai abordar. Tá? Então, basicamente é isso, né? Por que confiar na matemática? Porque ela traz consigo toda uma credibilidade de uma ciência milenar, falar disso, né? Uma linguagem, talvez a única linguagem universal que a gente conhece, e também pelo que o Joel comentou, né? A utilização da matemática em outras ciências, sem ser as ciências da Terra e exata, dão credibilidade que a matemática é algo que traz uma certa ludicidade ao tema que se apresenta. E é interessante, professor, que você veja até no meio assim de quem não trabalha com matemática, quando as coisas se expressam por meio de números, fica mais próximo da pessoa. Uma coisa é o apresentador falar assim: olha, morreu muita gente, ou muita gente foi contaminada. Mas quanto? Olha, bastante mesmo, viu? É assim, Sim. bastante. Você não tem precisão. O que é bastante? Né? Bastante aqui no Brasil é diferente de bastante na Suíça, né? Com Então, assim, certeza. quando fala assim, olha, a quantidade de infectados passou aí de 1 milhão, 2 milhões, você fala, aí você, nossa, é muita coisa, né? Então você vê que, mesmo num sentido, numa questão assim, mais intuitiva, como ainda a matemática, ela traz para a gente muita informação que de outra forma a gente não teria. A linguagem escrita, por exemplo, ou sem utilizar números, por exemplo, não estaria essa informação, né? Essa de totalidade, quantidade e tudo mais. Então, é claro que no momento como esse a gente utilizou muito matemática por conta disso, né? Sim. E nós somos suspeitos de falar porque a gente ama matemática, né, professor? Não, sim, claro, com certeza, né? E até a gente fala assim, confiar na matemática, talvez a gente dá uma centralidade muito grande à matemática, mas a gente sabe que não é propriamente a matemática que revela o que a gente conhece hoje. São as Sim, ciências que se utilizam da matemática para sim, isso, sim, né? Então, assim, até pouco tempo o Joel fez um podcast de Big Data, né? Então, assim, a matemática é uma das ferramentas que é utilizado para analisar esses volumes enormes de dados que a gente tem. Mas também está aí a computação, né? Está aí a sim, ciência de dados. Então, eu falo matemática porque ela é, assim, o ramo principal de todas essas ciências, né, que sim. trabalham com análise e projeções, né? Sim. A gente tem o costume de separar isso, isso é uma coisa bem do século XIX, século XX, de separar as disciplinas, mas na verdade, se a gente pensar
na Grécia Antiga, os filósofos, todos eles pensavam na matemática, né? A grande parte da nossa matemática, né, os teoremas de Pitágoras e tantos outros, né, Euclides, Sim. eram filósofos que pensavam a vida na sua totalidade. E evidentemente que quando não tinha essa separação, essa distinção por disciplinas, por área de conhecimento, eles pensavam sobre tudo, sobre a Sim. matéria, sobre. E aí a matemática ela veio como uma ferramenta para poder explicar isso, explicar esse mundo que a gente vive, explicar a matéria, explicar as nossas relações sociais, os crescimentos sociais, Sim. essas outras questões. Então, se a gente pensar bem nesse sentido, a matemática, como você falou, ela é uma ferramenta que vai ajudar a gente a gente a tentar entender esse mundo quantitativamente, enfim, né? Ela Sim. faz parte de Não, um todo, né? e é uma questão muito importante, porque assim, tem se dado uma centralidade na matemática ser uma ciência assim exata, mas a gente tem que entender que a matemática é uma construção humana, né? E que ela é um método que, como tu falou, né? Na Grécia Antiga, hoje, basicamente, se você pegar os grandes filósofos também eram matemáticos, Sim, né? Porque é um método para explicar muito da nossa sociedade. Então, por mais que a matemática, como ciência, tem toda essa formalidade, mas quem a lê são os humanos, né? E aí que sim, está a questão de saber utilizar ela e utilizar as ferramentas para conseguir expressar, talvez, essas incertezas que nós temos, né? Então, a matemática, ela é uma ferramenta importante, mas também a gente não pode entender ela como simplesmente algo fixo, né? Algo que não há uma discussão. E é o que a gente vai apresentar aqui, né? Durante a pandemia foi uma aula disso. A gente entendeu, a gente tem os dados, a gente entendia os dados, mas tinha outras variantes que não eram quantitativas, que influenciavam nos modelos que se aperfeiçoavam a cada dia. Então, a gente tem que entender que parte disso também há umas incertezas em que a matemática se preocupa, mas que ela também tem toda uma forma de entender essas variáveis sim. qualitativas, né? Maravilha. Bom, então, assim, como que, partindo, né, do segundo tópico lá, como que a gente entende a matemática e como que a gente se utiliza para mapear, por exemplo, a pandemia de um ponto de vista mais analítico, né? Eu coloquei aqui algumas questões para a gente pensar, e aqui é uma questão bem de pensamento para construir para vocês que estão pensando em escrever uma redação sobre pandemia, né, sobre talvez a matemática na pandemia também, de entender que existem aí muitas linhas de pensamento em que a gente tem que entender antes de analisar cruamente os dados de uma certa região ou até a nível global, tá? Então, assim, o que foi necessário para mapear todo, toda a análise da COVID, né, de infecções, de taxa de transmissão, de taxa de letalidade, de mortalidade, perpassa por muitas variáveis. E a primeira que eu coloquei aqui é a informação, né? Esse é o dado central e que foi de suma importância para os países que souberam aí ter uma informação, um banco de dados sobre o que estava acontecendo na pandemia, tá? E por que que eu falo isso, né? Porque como a matemática lida com uma ciência de análise de dados, ter informações e dados em tempo real, talvez, e não ter subnotificações ajuda, né, a mapear com certa verossimilhança as questões que a gente trabalha, né? Sim. Então, assim, há uma linha que se pensou no começo da pandemia, né, de não alertar a população com os dados que nós tínhamos, né? Não, mas assim, se a gente colocar os dados que estão aparecendo aqui, as pessoas vão acabar entrando Causar em pânico, pânico, né? o mercado financeiro vai estourar, Despencar. não podemos alertar nada, mas em contrapartida, quem estava aí tentando entender ou modelar a pandemia ficou à mercê de subnotificações, né? Então, em nenhum momento, nenhuma estrutura, né, é importante subnotificar alguma informação. Claro que é uma questão de divulgação, né? Sim. Ter essas informações a um nicho específico que vai trabalhar com elas é algo do tipo. Agora, né, expor isso sem um tratamento necessário, tratamento aí de
de marketing, né? O Joel sabe mais que isso, sabe mais do que isso, é realmente uma imprudência. Mas a gente não pode, de forma alguma, subnotificar uma informação em prol de uma ciência que necessita, né, de dados cada vez mais confiáveis para mostrar projeções cada vez mais confiáveis também. Sim, com Então, ter certeza. aí as informações em tempo real, né? Porque na pandemia, como não tinha um rol de dados ou de pandemias de Covid passadas, as informações, à medida que iam chegando, iam modificando os modelos criados. Então, Sim. essa informação em tempo real foi mais do que necessária e importante, né, para entender todo o cenário, certo? Daqui para frente eu acredito. Isso que você falou, eu também não tinha pensado a respeito, mas assim, eu acho que daqui em diante, muitos modelos matemáticos aí vão ser revistos, vão ser melhorados a partir da pandemia. Porque hoje a gente tem essa capacidade é, de informação, né? De criar informação, captar informação e de poder tratar esses dados. Então eu acho que como o mundo mais recente, né? Eu digo mais recente, assim, da era da informática para cá, nunca tinha passado por uma pandemia dessa. Então, assim, os modelos matemáticos tinham a sua limitação. Eu acho que a partir dessa pandemia, eu acho que vai surgir muita coisa boa assim, no meio de matemáticos, economistas, sabe? De pessoal que pensa sobre Sim. isso, que vai dar aquela melhorada, mudar, vão propor novos modelos matemáticos. Eu acho que, nesse sentido, a pandemia ela vai permitir com que as pessoas, com que o ser humano entenda um pouco mais sobre essas questões aí, né? Eu Sim. Não, acredito. e trouxe evidência, né, a essa ciência de análise de dados, né, Uhum. que antes pertencia a um nicho muito específico de quem estudava, né, questões econômicas, questões de ciências sociais, como tu falou, e mostrou para o mundo que é importante que né, eu vejo muito aqui na região, né, por exemplo, está surgindo aqui na região sul surtos de dengue. Antes Uhum. não tinha tanto relatório, né, diário de casos de dengue. E a pandemia colocou todo mundo alerta, né? De não, É. vamos mapear todo tipo e todo foco de doença que apareça para a gente entender o nosso cenário para tomar as medidas, né, a tempo de que não se transforme em algo como foi a pandemia. Na pandemia, verdade. O segundo, e daí a gente começa a partir para uma questão mais subjetiva, né, esses quatro últimos tópicos aí, que foram necessários para mapear e dizer por que tal região teve uma letalidade maior ou não, né? E daí a gente parte para as singularidades. Todo modelo matemático ele começa de forma homogênea, achando que o vírus se dissemina em diferentes populações da mesma forma. Depois começa entrando então as singularidades. O que seria isso, né? Falando a nível, por exemplo, de Brasil, né? O Brasil, um país continental, né? Um plural, né? Multiétnico, então a gente dispensa aí qualquer relação de que o Brasil seja um país homogêneo, não é? Longe disso. Longe disso, né? E, por exemplo, a singularidade que eu vou comentar aqui, e que ganhou destaque na pandemia, pelo menos no nosso país, foi o quanto a pandemia afetou povos indígenas, por exemplo, que teve uma letalidade maior do que no resto da população. Então, esse tipo, né, de singularidade é algo que modifica qualquer modelo, né? Porque existem aí questões endêmicas, né? Questões de região, também de povo, né? Em que vai modificar qualquer modelo que se aplica a qualquer região, né, do Brasil. Então, isso tem que ser levado em consideração, um modelo global que entenda, né, como está se disseminando isso a nível de países, mas também dentro de países a gente tem cada uma uma micro realidade, Uhum. né, em que precisa também ter modelos que se adequem àquelas singularidades que nós temos, tá? Então eu citei alguma, né, mas claro, daí tem países que vão sofrer questões qualitativas no desenvolvimento socioeconômico, e isso aí foi muito importante, isso interfere no nível de educação daquele país. Um exemplo disso, né, no Brasil, antes, muito no começo, né, em que não se recomendava o uso de máscara de tecido, porque não era eficiente, a principal medida, o que que era? Lavar as mãos e higienizar as mãos com álcool em gel.
né? E parte da população tinha um desenvolvimento aí socioeconômico muito baixo, e não tinha água encanada, não tinha sequer banheiro ou acesso aos produtos de limpeza necessários, Quanto mais álcool né? gel, Então, né? tá aí. Oi? Né? Quanto mais álcool gel, né? Era caro. Isso. Bom, álcool em gel até pra gente, né, talvez não era algo que tinha tanta centralidade. Então, assim, o desenvolvimento socioeconômico, claro que é uma variável qualitativa que interfere no modelo, né, de disseminação do vírus. Não precisa a gente ter aqui dados para mostrar que a população mais pobre sofreu com uma letalidade maior, não só por talvez não ter acesso a um plano de saúde ou algo do tipo, mas porque não tinha condições na própria residência, né? Dividia um cômodo entre 10 pessoas, então não tinha como ter distanciamento Ah, social. sim, transporte público, né? A pessoa Transporte público, continuou pegando ônibus lotado, trem lotado. O pessoal sabe disso, que isso não mudou para baixa renda, isso continuou, sim, né? Então aí é claro que vai ter uma taxa maior de letalidade, né? Na verdade, a disseminação vai ser maior, a pessoa vai ter contato com milhares de pessoas ali diariamente, né? No transporte público, né? Então, isso muda muita coisa, né? sim. E é um dado importante que muda, né? Qualquer modelo aí que tente mapear, que tente entender a disseminação do vírus em certa localidade. Outros são sistemas integrados, tá? Aqui fica de uma maneira muito geral, mas a questão de sistemas integrados está relacionado com a questão de informações e dados, né? O Brasil, por exemplo, aqui eu não vou atribuir também uma questão política, não vou entrar nesse mérito assim, mas há indicativos de que países que tinham um sistema integrado de saúde conseguiram melhor entender a realidade da, da disseminação do Covid e também do enfrentamento, né? O Brasil é um dos poucos que tem um sistema único de saúde, né? Se foi bem ou não utilizado, não vou entrar nesse mérito, mas é algo que ganha certa relevância para entender, né? Se tem um Sim, sistema que chega a todos os municípios, né, do Brasil, é algo que merece uma notariedade no sentido de mapear e de entender os casos que iam chegando, né, de Covid, tá? Então, é uma outra variável que eu coloquei para vocês aqui que possa influenciar numa análise de modelo uhum, de disseminação. E por último, claro, daí a gente não tem como se omitir, é uma questão de política pública, né? Política de que todas aquelas ações em que o governo pode tomar prontamente para tentar dirimir isso foi algo fundamental, né? Então, questões que permitiam, né, as pessoas não saírem de casa para trabalhar, e entra aí questão de auxílio financeiro, né? Então, países em que conseguiram garantir dar essa segurança para os seus, né, para os seus indivíduos, de que não, tudo bem, a gente banca as suas despesas, fique em casa e não precisa sair, né, se contaminar, aglomerar, foi algo decisivo que também teve uma centralidade para mapear todo o cenário, né? E daí a gente está falando de países, né, aí lá no países de ponta, né, que conseguiram aí manter e fazer de certamente um lockdown, diminuir, né, drasticamente o contato de pessoas e locais públicos e tudo mais. Então, eu coloquei aqui, né, algumas variáveis, né, algo que é essencial, que é a informação que é o dado, mas também toda uma análise qualitativa de interpretar esses dados, né? uhum. Poxa, mas por que que chegou tanto dado assim de casos em São Paulo, né? Falando de onde Joel mora. Pô, a gente está falando da maior metrópole do Brasil. Não tem como a gente não entender que naturalmente era ali que ia ter mais casos, né? Sim, Mas não necessariamente é a maior taxa de letalidade ou de transmissão se a gente comparar a cada 100 milhões de habitantes, né? sim, Então, sim. isso tem que se levar em consideração e o dado não pode ser avaliado cruamente como chega, tem que ter todas essas questões de singularidade, desenvolvimento econômico, se conseguiu, né, oferecer os dados tal qual aparecem de uma maneira rápida, se o governo atuou rapidamente quando soube, né, desses picos de transmissão. Então, tudo isso interfere e precisa ser levado em consideração para a gente não avaliar as coisas de uma maneira superficial. Tá? Sim, com certeza. É aí que a importância da matemática, não só daquela matemática pura que a gente conhece, mas a matemática que lida com fatos do dia a dia,
né? Isso aí que você explicou, esses cenários de uma maneira geral, todos eles lidam com a matemática, mas é aquilo que você falou, a matemática do dia a dia, a matemática que a gente precisa para tomar uma ação pública, lockdown continua ou não. Depende, como é que está a taxa de transmissão, como é que está caindo, né? Tem uma tendência de cair ou tem uma tendência de subir novamente, isso tá, né? E aí a gente vai usar a matemática, evidentemente, para tomar as decisões de ordem pública, né? Sim, E tá aí a matemática que ajudou a gente tanto na pandemia e vai continuar ajudando, né? Muito bem, isso aí, professor. João. Bom, então depois de mapear o cenário, né, entender o porquê que a modelagem desses dados é muito importante. É por que eu não analisar cruamente esses dados à medida que chega se torna menos importante do que criar um modelo. Porque criado um modelo ou uma sucessão de modelos à medida que os dados chegam, nos dão projeções, né? E são essas projeções que impactam a população ou até as entidades que nos governam, nesse sentido, para tomar medidas rápidas para que isso não chegue ou não chegue à projeção da modelagem. Então, assim, eu peguei esses dados aqui da Fiocruz, tá? Que exemplificam por que é importante a gente sempre modelar fenômenos desse tipo, Professor, tá? só uma Então, coisinha aqui, para quem está assistindo a gente, tem gente que vai prestar o vestibular, tanto da Univesp quanto do outro, não tem muita afinidade com esse termo modelagem, né? O que seria modelagem matemática? Quando a gente fala em modelagem, né, matemática, o que é, basicamente? bom, a gente pode trabalhar de uma maneira talvez mais simplista, quando a gente pega inicialmente esse termo lá no ensino médio, até nas universidades que não estudam propriamente modelos, né? Que são, a gente poderia resumir isso como uma função. Tá? Então pense numa função matemática que você joga as suas variáveis ali e você consegue entender isso ao longo do tempo. Tá? Só que no caso da COVID, modelagem vai ser uma série de ferramentas, né, que as universidades vão se utilizar, tá, para conseguir entender esse ciclo, para entender essa projeção ou a disseminação dessa doença ao longo do tempo. Tá? Então, é criar uma série de pré-requisitos que tornem talvez mais algoritmizável os dados que vão chegando. Criar um modelo, né? Então, basicamente, é isso que se trabalha na modelagem. Seria criar Tá? um E modelo claro, matemático que responde a uma questão do mundo real, né? Seria isso aí. pegar uma questão do mundo real, transformar aquilo em um modelo matemático que explica como aquilo funciona, né? Isso Basicamente aí. isso. Eu tenho um modelo matemático, ele vai falar, olha, se eu quero saber como se comporta a taxa de transmissão, com esse modelo eu vou conseguir responder essas perguntas. Olha, como é que vai ser a taxa daqui 2 meses, daqui 3 meses? Se eu tenho esse modelo matemático, que é você transforma a linguagem real humana numa linguagem matemática que explique para Isso. você como aquele fenômeno vai se comportar ao longo de um tempo, né? Basicamente isso. Perfeitamente. Isso aí, João. Tá? E da pandemia, por que que os modelos, né? Um instituto que a gente viu muito falar, né? Que é o Imperial College de Londres, né? Que foi uma das principais instituições que tentou entender e modelar a taxa de transmissão, foi de total importância para alertar todo mundo sobre se a gente deve ou não diminuir distanciamento social, algo do tipo. Então, isso foi de extrema importância. E por que que servem esses modelos, né? Primeiro, para entender até que fração da população vai ser infectada em cada ciclo epidêmico, quantos pacientes estão infectados no pico máximo de incidência, quão rápido a infecção, né? Então, aí entra a questão de taxa de transmissão, quanto tempo vai levar para dobrar a quantidade de óbitos ou a quantidade de transmissão, se tudo continuar assim como está. Quantas pessoas suscetíveis, né, à doença são atingidas por uma pessoa já infectada? É que isso é a taxa de transmissão, né? Uhum. 100 pessoas transmitem o vírus para quantas pessoas? Né? Se passar de mais de 100 pessoas, a gente está aí num ciclo de crescimento.
porque cada pessoa vai infectar a outra 100 e mais um pouquinho, então significa que eu nunca vou diminuir a minha taxa. Então, isso é importante e a modelagem responde isso. Como a epidemia se distribui em determinado espaço, que foi aquilo que a média móvel tratou desde o início da pandemia, em que a gente via as curvas de crescimento, né, que variavam muito, por exemplo, subia quando tinha alguma, por exemplo, festa que tinha aglomeração, Uhum. carnaval, final de ano, férias, e também decaiu quando começou a população a ter uma taxa, quando começou a se vacinar, né? Sim. A incidência do vírus diminuiu. Então, essas curvas nos ajudam a entender que certas medidas tomadas impactam no crescimento e decrescimento da transmissão e da letalidade do vírus. E também uma informação muito importante que foi agregar modelos de disseminação também ao mapeamento do sistema de saúde, Uhum. né? Porque o grande problema da Covid foi a falta, talvez, de assistência de saúde, porque não tinha uma letalidade grande o vírus em si, mas necessitava de certo cuidado em UTIs, por exemplo, em que não se preocupou em aumentar os leitos de UTI da mesma forma em que a transmissão aumentou, o que sobrecarregou, né, O sistema. totalmente os hospitais, né, os pronto-atendimentos. Então, isso também pode ser modelado e poderia, né, na verdade, foi modelado. Talvez a gente não conseguiu ter as ações e as políticas necessárias para entender o que era dito já pelos estudiosos e se debruçavam em entender o comportamento da disseminação desse vírus, né? É, muito legal. Então, em E suma, é isso isso que aí. você trouxe aqui, basicamente, é aquilo que eu falei, né? Na verdade, você deu exemplos práticos daquilo que eu comentei sobre problemas do mundo real que você tenta transformá-lo em uma expressão matemática que vai dar conta de explicá-lo, né? Então, eu tinha dito isso, eu nem tinha lido esse slide aqui, mas é isso, né? Aqui você deu exemplos disso, né? Um problema do mundo real, né? Que fração da população vai ser infectada ao final do ciclo? Isso é um problema do mundo real, né? Agora, para eu saber disso, eu posso me utilizar de um modelo matemático que vai me dizer isso, né? Exatamente isso. E aí a gente tem modelos matemáticos para cada uma dessas questões, né? Tem um ou mais modelos matemáticos, cada um adequado a cada situação, a cada Isso. contexto e tudo mais. Mas é basicamente isso. Por isso que é tão importante a matemática. Para aqueles que não gostam de matemática, né? Para que matemáticas, né? A gente ouve muito isso, né, professor, de alunos. Quem inventou a matemática, como se, poxa, matemática boa é aquela um mais um é 2, né? Acabou. Mas não, né? Na verdade, a matemática, ela nos ajuda a nos manter vivos, entendendo o nosso contexto, entendendo o mundo à nossa volta, a gente consegue criar mecanismos, enfim, para poder Sim. ajudar-nos a viver de uma forma melhor, né? Não, e essa área da modelagem talvez seja uma das áreas assim que tem uma centralidade muito grande na matemática, porque é onde transforma a matemática para resolver problema real, né? Não é aquilo que a gente trabalha talvez lá na educação básica, aqueles modelos talvez fictícios. A gente sabe que talvez a gente não pode abordar algo tão Não dá, complexo quanto modelar uma claro, pandemia claro, na educação básica, a gente sabe disso, né? sim. Mas talvez a gente tenha falhado muito, né, na educação em não mostrar a matemática como ela é utilizada mesmo, Que né? precisa, né? Talvez. Justificar, né, a importância dela. Isso aí é uma questão para outro podcast, mas Isso aí eu acho que é muito importante justamente isso. Quando a pessoa entende por que que a matemática é o que é e por que que a gente estuda, eu acho que acaba gostando mais da matemática. Mesmo entendendo que ela é difícil, né, para a sim. maioria das pessoas, mas assim, poxa, é difícil, mas ela é extremamente importante, né? Mas tudo bem, não vamos nem entrar nesse mérito aqui, que aí já cria uma outra vertente aqui no podcast, a gente fica mais uma hora, né? Vamos avançar, porque senão daqui a pouco a gente não sai daqui do podcast. Vai ser aqui podcast 5 horas, né? É, Bom, então agora, né, eu fiz esse contexto inicial, porque assim, talvez o que a gente vai falar aqui, apenas de dados, não mostra, eu quero deixar claro que não mostra, talvez, a nossa insensibilidade de estar trabalhando com esses dados numéricos de morte, de casos, né? A gente sabe de tudo isso e por isso eu trouxe inicialmente aquela fala para justificar
E a partir desses modelos nós temos então essas representações em gráficos que nos mostram, né, as tendências que acontecem, tá? Na pandemia, no caso. Eu poderia estar utilizando aqui outros exemplos, tá, de média móvel, mas eu vou estar comentando sobre eles. Mas ela ganhou centralidade e notariedade tanto na educação quanto na vida cotidiana, né? Quanto lá no botecão, né, que o Joel falou, né? Discutindo o que que é média móvel, o que que é estabilidade, diminuição dos casos, porcentagem, tudo isso então ganhou tanta centralidade. E uma medida, né, muito utilizada aí pelos canais de comunicação e muitos certeiros foi a média móvel para tentar suavizar esses picos em que a gente tinha na pandemia, tá? E a média móvel mais utilizada foi a média móvel de 14 dias, tá? Até porque 14 dias é algo muito simbólico para o ciclo, né, de infecção até a transmissão do vírus, né? Então, quando você pega o vírus, né, inicialmente, pós, pós campanha de vacinação, tinha esses 14 dias, né, como sendo aí os de observação. Então, eles foram utilizados para entender esses ciclos de infecção e de morte, né, de letalidade do vírus. Professor, eu queria E que o você que que falasse significa? um pouquinho para a gente, porque você vai falar evidentemente de média móvel, mas explicar primeiro para a gente, assim, rapidinho, o que que é média, né? Afinal de contas, ela é uma medida de dispersão, mas assim, o que que é média e por que que ela não foi usada, uma média como a gente conhece, uma média do total, mas utilizada a média móvel. Depois aí você entra na média móvel, que é exatamente. Mas o que que é a média? Tá. Assim, a média é uma medida de dispersão, né, na estatística, e a média aritmética simples é aquela média que talvez todo mundo já que passou pela educação formal tenha aprendido em algum momento, né? Hum, Ou quando foi somar as notas do boletim para ver se passou do ano, né? Você ganhou a média, atingiu média geral. Então, média é você pegar a quantidade de dados que você tem, então soma-se os dados que você tem e divide pela quantidade deles, para você ter um valor mediano desses dados. Então, frente a um volume de dados, você tem ali um valor médio que representa a distribuição daqueles valores, Seria assim, a tá? gente pode, por exemplo, assim, no caso, considerando uma nota de um aluno, por que que a gente usa a média? Então ele teve várias notas de várias provas, mas aí a gente não pode pegar a prova que teve a maior nota ou a que teve a menor nota. A gente precisa pegar uma média para tentar identificar qual que seria um valor que substituiria de forma adequada todos os outros, né? Basicamente isso. Por Isso, isso que a gente usa a média, né? Então, assim, você tem isso. um monte de dados, um monte de informação, mas tá, mas se eu quero transformar isso em uma informação, qual que é a nota desse aluno de uma maneira geral? Ah, então, já que eu tenho que dar uma nota para ele, então eu utilizo a média, porque eu vou substituir todos esses outros valores por um que represente, que tenha representatividade em relação àquele aluno. Ah, então esse é um Isso. aluno, ele tirou, olha, ele tirou 10 em uma, ele tirou 8 em outra, então a média dele foi 9, né? Uma coisa assim. Então, opa, então assim, ele é um aluno 9 porque esse 9 representa muito bem o que ele é dentro da sala, né? A Então, assim, totalidade, né? A mais ou menos totalidade dos isso. instrumentos de avaliação dele foi obtida por uma média aritmética simples, né? Em média, sempre um valor que quem usa e sabe o conceito de média é uma ajuda muito grande em qualquer decisão que toma, né? Ah, vou fazer um certo negócio, tem um valor muito alto, tem um valor muito baixo, poxa, mas suspeito, vou ficar pela média, Sim. né? Eu e Joel aí que trabalhamos junto, tive que negociar muito com o Joel na minha vida, né? O Joel jogava o preço lá em cima, jogava o preço lá embaixo. Bom, então, ficar na média, então. Né? Tem um preço aqui, não fechou. Então, a média é sempre conciliadora, né? Sim, É sim. sempre aquele número chave que nos ajuda a tomar algumas decisões. A Tá? média, em alguns aspectos, ela pode é, trazer alguns problemas, né? Também é um Claro, assunto que a gente pode discutir em outro podcast. Mas, assim, de uma maneira geral, ela é muito importante. Por exemplo, eu quero abrir um bar aqui, né? Tá, mas qual tipo de bar que eu vou abrir? Qual que é a média, a renda média das pessoas? Né? Então, se eu estou num lugar que a renda média é 2.500, é um tipo de empreendimento.
Agora, se a renda média é 15 mil, poxa, então assim, por um e por outro, a média, ou seja, o número que representa a maioria das pessoas que moram ali seria 15 mil. Então eu sei que já o padrão de vida é outro, né? Então daí a importância da média. Você entende, não, mas ali tem cara que ganha 30 e lá que a média é 2.500 tem cara que ganha 80 mil. Bom, mas não importa, ele não é representativo, porque ele é um Sim, indivíduo isolado, né? Que em estatística a gente vai até desconsiderar, dependendo do contexto, né? um outsider, né? A É, gente fala que no outlier, mercado, né? assim. Outliers. É, mas de toda forma, essa que é a grande importância da média, né? Sim, Ela sim. ser representativa de um número de dados bem grande. Maravilha. Né? Agora, tendo isso em Ou, mente, ou, ou até outro exemplo, né, João? Assim, sei lá, você tá produzindo um evento, né? Sei lá, um ciclo de palestras, e você abre inscrição com certa antecedência para entender o público que vai organizar e pede para eles colocarem a sua idade, daí você sim, tem na média média a de representação idade, daquele público que vai participar, né? Então, é, a média é uma medida, assim, né? Muito importante, muito é para várias decisões, né? Do dia a para várias dia, para muita decisões, coisa, né? é. Aí, isso posto, professor, então a gente já conseguiu entender legalzinho o que é média, que é um número que representa a totalidade. Por que que a mídia decidiu usar? Porque assim, quando uma decidiu, todas tomaram a mesma decisão. Vamos usar a média móvel. Teve algumas Sim. explicações, só que bem rápido, porque a TV, né, a gente sabe que custa caro, aquela coisa, então, as explicações rápidas, mas eles não focaram muito em estar explicando isso, mas utilizaram muito, né? Média Sim. móvel. Deixou-se de utilizar a média para utilizar a média móvel. Por que que eles escolheram, né, decidiram por escolher a média móvel como representativa do que estava acontecendo na pandemia, ao invés de utilizar a média que a gente já conhecia? Bom, porque a média que a gente conhecia, que é a média aritmética simples, né? Claro que aqui, pessoal, tem vários outros tipos de média, tá? Vamos deixar bem claro. Tem média ponderada, média geométrica, enfim, né? Cada uma tem a sua utilidade. A gente não vai entrar aqui em mérito agora, mas comparado com a média aritmética simples, que é a que a gente conhece, não se aplica na pandemia porque a gente não tinha um intervalo de dados fixo, né? Então, assim, é aquilo que eu falei, os modelos que foram, né, desenvolvidos durante a pandemia foram se aperfeiçoando à medida que o tempo passava. Porque à medida que esse tempo passava, novos dados alimentavam esse modelo e poderiam, né, mudar os dados. Então, quando você pega um modelo de aritmética simples, lá do boletim do Joãozinho, a média é calculada quando eu tenho todas as notas do Joãozinho. Eu não consigo calcular a média faltando uma nota do Joãozinho lá. E na pandemia é isso, pega cada média ou cada instrumento de avaliação comparado com o boletim, era um dia de pandemia. E como a pandemia não tem uma data final para acabar, não tem como eu determinar a média geral da pandemia, porque ela está sempre. Aqui está o resultado. Só um pouquinho que o meu Google falou comigo aqui. Uhum. Ela está sempre se atualizando, sempre chegando dados. Então eu não consigo calcular uma média geral. Eu poderia calcular várias médias simples a cada dia. E é isso que a média móvel representa. A média em um intervalo de tempo, por isso que se chama móvel, ela sempre vai se modificar à medida em que vão entrando novos dados. E a média aritmética simples só pode ser realizada quando eu tenho esse período fechado, em que eu tenho todos os dados, aí eu consigo uma média única. Aqui eu vou trabalhar com sequência de médias em intervalos de tempo determinado. Poderia ser uma média móvel de 7, de 20, de um ano. No caso aqui, 14 dias. Não sei se ficou claro, Joel. Então, Você média consegue? móvel, deixa eu ver se eu entendi. Então, ela é um recorte das médias que estão sendo calculadas em um determinado período, né? Então, por exemplo, levando em consideração esse gráfico aqui, por exemplo, se a gente pegar uma média, se a gente for considerar uma média geral, a gente vai pegar todos os números aqui, certo? Somar e Isso. dividir pela frequência. A gente vai ter uma determinada média. Só que ela talvez não seja
tão representativa quando a gente chegar aqui, por exemplo, porque a gente tem números extremamente elevados aqui nesse ponto aqui, né? Em abril do ano passado. Então aí se eu pego uma média num período de tempo tão grande assim, ela não vai ser representativa para esse momento. Agora, a partir do momento que eu pego intervalos menores da média, ela vai ser mais representativa nesse ponto que eu vou estar, não é isso? Porque aqui, por exemplo, se eu Exatamente. considerar essa parte grandona e eu estiver analisando aqui, ó, realmente a média aqui nessa parte ela é muito grande e ela vai ser representativa. Só que quando eu chegar aqui, se eu utilizar essa média aqui, ela não vai ser representativa. Agora, ao ponto que se eu pegar somente essa parte para fazer a média, eu vou ter uma média que é mais representativa nesse momento. Seria isso ou estou Isso aí. equivocado? Vamos analisar esse gráfico que eu coloquei aqui em cima, tá? Esse superior aqui, tá? Tá vendo que no dia 30 de março, tá? Que é o dia 14, nesta série de dados 30 aqui, de abril, né? 30 de abril. 30 de abril, né? Desculpa. E nesse dia, 64, 67 foi o número de mortes, tal qual apareceu pelo levantamento, né, dos consórcios ali, que sempre informam o número de mortes naquele dia. Só que a média móvel, tá vendo que é esse gráfico que tá essa linha marrom. Ela tá um pouco acima dos 67, né? Por que ficou acima? Porque com os outros 13 dias, teve-se uma média um pouco maior. Então, ela compensou. Então, assim, a projeção da média móvel para o dia 30 de abril foi o quê? Foi a soma, né, desses 13 dias anteriores, certo? E calculada a média aritmética simples desses 13 dias para dar a projeção do dia 14, tá? Que foi superior ao dado tal qual foi informado. E por que que isso é importante? Porque isso mostra a tendência ao longo do tempo. Como o Joel falou, né? Teve dias aqui em que superou, ó, 200 mortes. Outros dias ficou um quarto de 100 aqui, né? Então a gente tem uma variação em que se não tivesse essa linha de tendência, a gente poderia dizer, poxa, parece que está tendo picos aí, eu não sei informar se está estável ou não está estável, tá? E essa linha oferece para a gente uma visão de termos médios que estão acontecendo nesse período de 14 dias. Por isso que é um dado muito importante para que a gente não vá pela emoção de ter um dado certo dia muito alto ou muito baixo. E isso foi de extrema importância, porque em alguns dias, em algumas semanas, alguns estados, por exemplo, ofereciam dados represados, né, em que não tinham sido informados em 24 horas naquele dia, que ficaram guardadinhos e que foram colocados todos no mesmo dia. E daí a gente tinha um pico, por exemplo, de morte. Poxa, passamos de 500 para 1.000. Não, mas é porque tinha alguns dados represados. E a média móvel, ela suaviza isso e faz a gente entender que não foi tudo isso que apresentou, né? Pelas últimos 14 dias, a gente tem esse dado que reflete talvez a realidade, né? A média da realidade, no caso da morte, nos últimos 14 dias. Então, é uma média que ela se movimenta no espaço de tempo, que também se utiliza da média simples. Só que ela vai estar sempre modificando a cada dia. Por exemplo, lá no dia 15, né, o próximo dia ali, não sei Seria se primeiro de abril tem maio, né? 31, primeiro de maio, né? 30, 1º de maio. Isso, em 1º de maio, utilizaria os dados do dia 30, só que descartaria os dados lá do dia 17 de abril. E Então, a gente teria uma nova janela de 14 a dias. consideraria do 2 até o 1º de maio. Isso Aí aí. em 2 de maio eu descartaria o dia 3 aqui, descartaria o dia 3 e utilizaria do 4 até o dia 2. Mais Isso ou menos aí. isso. Então eu vou andando para eu ir calculando, para eu calculando qual que é a média naquele período, naquele recorte de 14 dias. Então Isso é isso que é aí. média móvel. Não é uma nova forma de calcular média. Uma média é aquela que a gente Não, conhece. sim, Soma sim. os valores e divide pela frequência, né? Divide ali pelos terços. Só que a gente pega A um média recorte de móvel, ela só. 14 dias, né? Isso aí.
Ela vai Perfeito. pegar esses recortes de 14 dias e vai juntando num gráfico de dispersão, a gente tem uma linha de tendência que nos vai dar, então, a média ao longo do tempo. Por isso que chama média móvel, né? A gente vai estar Ah, calculando sim. em período de 14 em 14, Aí, e essa barrinha vai estar se movendo aí de acordo com a média. se a gente pegar essa aqui, por exemplo, né, dando um exemplo aqui, vamos considerar 14, 15 dias, vai, né, para dar o conto certinho. Então a gente Tá, calcularia essa parte aqui primeiro, né, que é os 14 dias, eu teria a média desse pedaço. Aí conforme eu vou andando para cá, vai andando essa média, né? Ou seja, é um isso. recorte que a gente faz num período de 14 dias, nesse caso aqui. Mas é claro que isso teve seus motivos para ser escolhido, mas poderia ser outros, né? Poderia ser um Poderia período ser outro. menor, um período maior, né? Uma média móvel mensal, por exemplo. Aí se fosse uma média móvel mensal, por exemplo, se a gente considerar esse período aqui que são 12 meses, né? Então suponhamos que ele atinja aqui 3 meses. Então eu calcularia a média desses 3 meses. Depois, no mês seguinte, eu descartaria o mês anterior e consideraria os 3 meses agora. E no próximo mês é a mesma coisa. Chegando no próximo mês, eu descarto aquele último mês e a próxima. Então, na verdade, é criar recortes, né, para uma média ao longo do tempo Isso. que seja mais representativa, né? Então, isso, na verdade, é uma forma de tornar ela mais representativa, né? Isso. Representativa e de escapar desses dados, né, que às vezes são altos e são baixos, né? Isso é muito importante porque nos ajuda a entender em que caminho estamos seguindo. É Legal. claro que quanto maior o período, a gente perde algumas características de entender o crescimento, né? Então você pega, por exemplo, o gráfico de baixo ali desde o início da pandemia, né? Se a gente fizesse média móvel de um período maior, a cada 6 meses, né, por exemplo, a gente não teria esses picos muito bem representados, Sim, né? entendi, Porque, entendi. enfim, eu peguei uma janela maior, então não seria uma curva como se representa ali. Talvez eu não conseguiria entender que, por exemplo, em abril de 2021 teve o maior pico da pandemia, né? Então, assim, quanto menor é essa janela, né, de cálculo de média móvel, eu tenho diferentes comportamentos de gráfico, tá? Para saber se está subindo ou descendo, né? Sim, Isso, eu acho que todos, nenhum supera o outro, né? Cada um é utilizado para dar um, não um é? tipo de informação. Aqui eu tenho uma Isso, informação da média móvel que eu estou sabendo, olha, no momento que a gente está, nos últimos 14 dias, eu tenho essa média móvel aqui, 67, né? Eu não sei se essa sim. aqui é a média móvel ou não, essa aqui é a média do dia. Média móvel é aqui, né? A média móvel é a barrinha que está É a aparecendo barrinha, tá? aqui, Então né? seria cento e pouquinho aqui. Então, assim, eu consigo Isso, entender a média dos últimos 14 dias. Ela me diz, olha, então nos últimos 14 dias a gente está aqui numa média aqui aproximadamente com 110, vai, 110, 120, alguma coisa assim, né? Já a gente olhando para esse gráfico, a gente consegue ver o comportamento de um período maior, né? sim, Então, assim, o recorte é outro, mas, né, a gente tem mais variações e a gente pode, evidentemente, que isso aqui vai dar informações para eu poder saber, olha, aqui subiu demais, por exemplo, foi o momento que muitos estados afrouxaram o lockdown, por exemplo, né? Ou a vacina não chegou ainda. Quando chegou aqui, a vacina começou a fazer com que caísse o número, né, de infectados, no sim, caso aí de óbitos, né, pelo Covid. Então, assim, cada uma vai dar informação diferente, né? Mas é importante saber que esse da média móvel é esse recorte que vai caminhando ao longo desse período de tempo e que vai, do ponto de vista de precisão, ele é mais preciso para entender aquele momento específico, né? sim. Não, e é muito importante porque, assim, sempre que mostrava, né, nos meios de comunicação, a média móvel, tinha-se uma porcentagem, por exemplo, né, nos últimos 14 dias, é o que aparece na, na manchete aí do G1, né, que foi onde eu retirei esse gráfico. Uhum. A média móvel de mortes está em mais 120, mais 26% de incidência de tendência de alta. Então, se eu utilizasse, por exemplo, uma porcentagem comparando o dia 17, que foi 18, com o 67, né, eu teria uma alta de mais de 50%. Né? Se eu Sim. analisasse somente o dado como aparece aqui, de 18 para 67, é óbvio que dá bem mais que 50%.
Mas se eu comparar agora a média móvel, eu saí do 100 lá no dia 17, né, de abril, e cheguei a, se deu 26% de alta, é porque chegou em 126% por cento aqui, né? Sim. Então perceba que realmente não é metade, porque daí eu ficaria à mercê de uma situação em um dia, talvez, em Específico. que os estados não colocaram ou não atualizaram os dados Não a tempo, notificaram, né? não É. notificaram, né? Então, a média móvel ela também nos ajuda a entender essas porcentagens. Passou de 15% é alta, né? Ficou em 15% estabilidade. Abaixo, nós temos uma baixa de, de tendência. Então, a média móvel cumpre a sua maior função em comparar esses percentuais de aumento, estabilidade e queda. Tá? Maravilha. Bom, aqui, Joel, daí para antes de continuar aqui, eu preparei alguns sites, né, que a gente consegue entender um pouquinho melhor esses dados aqui da. Espera só um pouquinho, acho que é aqui. Que é o site covid.saude.br, né, onde trabalha aqui com os nossos dados aqui diários, né, e também as projeções de acordo com a região, tá? E aqui nós temos então dados que sempre vão seguir essas médias móveis aqui para mostrar para vocês, tá? Então vale aí um estudo, né, para quem quer entender um pouquinho o comportamento da pandemia, com os dados, né, retirados desses consórcios de veículos de imprensa, em que mostram na sua região, no seu estado e até no seu município aí, como que a pandemia se comportou, tá? Então vale a pena aí. E mais um exemplo, né, de como a matemática foi trabalhada na pandemia, tá aí o rol de gráficos e de expressões utilizadas para quantificar e mostrar, né? Por exemplo, aqui num gráfico onde mostra os casos de notificação de Covid no município, né? Então, olha só a importância visual de observar isso, né? A parte litorânea, onde a população se concentra, onde tem mais aglomeração, foi a parte onde se teve maior contágio e disseminação do Covid-19. É claro que isso, em teoria, já se percebia, mas aí Sim, vem a sim. matemática com toda a sua confiabilidade mostrar que isso, de fato, faz sentido seguindo o modelo, uma modelagem apresentada. Agora que a gente viu o comportamento, né, e a função da média móvel, outra questão que nos é muito solicitada, né, para analisar graficamente é a taxa de transmissão. Então, eu coloquei aqui duas matérias, né, do Globo e da Carta Capital, que é um dado oferecido pelo Imperial College de Londres, que é a taxa de transmissão. O que é a taxa de transmissão? Um coeficiente que nos diz se a transmissão está crescendo, estável ou diminuindo. Tá? Quando essa taxa de transmissão ela é superior a 1, significa que nós estamos ascendendo, né? Está crescendo a transmissão. Eu vou mostrar graficamente isso seguindo algumas funções e principalmente a função exponencial. E quando esse valor é abaixo de 1, significa que nós estamos caindo na questão de transmissão. Então, assim, no primeiro aqui tem a seguinte expressão, né? A transmissão no Brasil cai menos de 1, o que mostra o Imperial College. Então, o Brasil caiu aqui embaixo para 0,97. Então, significa que 100 pessoas estão transmitindo para outras 97. Então, significa que essas 97 vão transmitir para menos pessoas do que 97. E isso vai desencadeando um decrescimento da pandemia. Anteriormente, nós chegamos a uma taxa, Brasil, em julho de 2021, de 1,78. Né? Então, a cada 100 78%, né, pessoas infectavam outras 178 pessoas. Né? Então, quase que dobrava a transmissão. é E alto, isso né? é um crescimento muito alto. Muito E a alto. gente vai ver isso graficamente seguindo algumas funções. Tá? E eu quero mostrar aí para vocês, é algo já meio natural quando a gente fala em crescimento exponencial, é algo que nos chama atenção, né? Porque é uma palavra até um pouco excêntrica de ser É, falada,
O, o, Mas, o que eu vejo, professor, é que assim, as pessoas, de uma maneira geral, entenderam que crescimento exponencial, né, vamos traduzir num português claro, é um crescimento alto, grande, né? isso. Então, se você pega lá a minha mãe, que tem a quarta série incompleta, ela entendia, nossa, o crescimento exponencial. Ele não tem noção do que significa isso matematicamente, mas só sabe que não é um crescimento normal, porque o jeito que as pessoas falavam do crescimento, né, era um crescimento exponencial. Nossa, então não é um crescimento comum, porque se fosse Sim. comum, chamaria só crescimento. Agora, É, se está chamando de exponencial, tem uma coisa sim. aí por trás disso, né? Então é isso que a gente vai falar aqui, né? Por que que agora, né, estudando funções e seus crescimentos, o que que é esse crescimento exponencial? Por que começar a utilizar o crescimento exponencial e não somente falar crescimento? Tá. Eu vou agora sair um pouquinho da apresentação e vou acessar um software, né, um programa, né, um app que calcula os gráficos para a gente, que mostra os gráficos seguindo uma função, e eu vou colocar como exemplo ali três funções que poderiam ser utilizadas para modelar. É claro que, como vocês perceberam, desde o começo da pandemia, a função que se criou foi uma função que visualmente não há uma função que a gente conheça que modele aquilo, né? Se a gente pegar faixas, né, recortes ali, há funções que nós temos aí um crescimento exponencial, um crescimento, né, quadrático, talvez, uma função de segundo grau, crescimento linear, muito depende do recorte, mas uma função que expresse, né, a pandemia como um todo não vai existir, ou se existir é uma função não tão conhecida aí no nosso currículo escolar, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui por que, que a gente dá tanta centralidade e é algo que nos espanta quando a gente fala em crescimento exponencial comparado com outros crescimentos que a gente aprendeu. Tá? Então, eu vou abrir aqui o aplicativo e vou criar três funções seguindo o maior pico lá da pandemia de transmissão que teve, que foi de 1,78. Tá? Então, a minha primeira função que eu vou colocar aqui, f de x, vai ser uma função linear. Eu vou pegar aquele coeficiente e vou colocar numa função de primeiro grau, né? Então, eu tenho 1,78x. Então, está aí em verde, que representa essa minha função. Tá? Vou criar uma segunda função, segundo grau. E vou utilizar uma equação muito simples. Tá? Vou utilizar o mesmo coeficiente e vou colocar aí um x quadrado. Então, tem a minha funçãozinha ali azul que representa uma função de segundo grau. E vocês já podem perceber que ela superou rapidamente, né, a função verde, que era a função de primeiro grau. E agora eu vou colocar a tão famigerada, né, função exponencial. Então, eu vou utilizar esse 1,78 de transmissão como base da minha função exponencial, e a função exponencial ela tem uma base elevado na x. Claro que esse x pode ter alguns coeficientes, mas eu vou tratar ele como sendo só x. E gerou essa funçãozinha em vermelho aí, tá? Vocês estão vendo que quanto mais próximo do eixo y, né? Quanto mais próximo do eixo y, que é esse eixo vertical, maior é a minha função no sentido de crescimento. Então você pode ver que a função que mais cresce, né, até, por exemplo, x igual a 3, é a minha função quadrática ainda, porque ela supera a vermelha e a verde, que são as funções lineares e exponenciais. Só que a função exponencial ela tem uma particularidade fantástica, que ela cresce. Ela pode crescer, às vezes, muito devagar, mas à medida que o tempo passa, se essa minha base, né, que é esse número 178, maior ele for, maior é o crescimento. Então, aqui, se eu mudar as configurações do gráfico de escala, a gente vai entender bem o que eu quero falar para vocês, tá? Então, eu vou aqui em configurações e vou colocar alguns valores mínimos aqui para a gente entender esse gráfico num recorte maior. Vou colocar aqui o x variando de 0 até 100 e o y variando até 1000. Então, aqui a gente já pode observar a Hum, nossa função exponencial atuando aí, né?
Então, observa só, a função verde é a função linear, tá? Que é aquela que cresce essa taxa constante. A nossa função quadrática é a função em azul e a nossa função exponencial. Então, estão vendo que aqui, ó, perto do que a gente nem consegue ver qual é o valor da imagem em x igual a 15, porque ela cresce tão inclinado, né? Tão vertical, assim, um crescimento, a gente fala até exponencial, mas é porque é um crescimento muito alto e que a gente consegue observar que é quase algo vertical, né? Que uma função que tem uma imagem muito alta num período, num curto espaço de tempo. Então, observa só que ela já supera a função de segundo grau entre 8 e 10 dias, se a gente chamasse esse x de dias. Né? E depois, nunca mais a gente superaria o crescimento dessa função exponencial. Então, por isso que quando surge, né, qualquer modelo que se aproxima de algo exponencial, é colocado tudo em alerta, né? É Sim. lockdown, é distanciamento, porque assim, uma vez que se tem um crescimento modelado por uma função exponencial, a gente sabe que isso vai crescer muito rapidamente, né? Hum. Então, Professor, graficamente, para vocês entenderem aí essa magnitude, é as funções representadas aí para vocês. tá. Né? Então só agora, eu que sou o aluno não tão bom de matemática, então vamos lá, vou tentar entender bonitinho aqui. Essa primeira função aqui é a função que a gente chama de função linear, certo? Isso. Então, assim, vale lembrar que todas elas que você fez aqui, né, elas são funções crescentes, elas vão crescer, Isso. né? Então, se a gente pega aqui a função linear, ela está crescendo, né? Ela também está crescendo, né? Se a Sim, gente pega sim. a função quadrática, também tem uma outra forma de crescimento e tem a função exponencial, que é essa vermelhinha aqui. No entanto, o que a gente considera, quando a gente está falando em taxa de crescimento, é a velocidade com que esse crescimento ela acontece, né? É a velocidade do crescimento. E isso é tão importante porque se a gente estivesse falando isso aqui, pandemia, em meses, a gente poderia falar, olha, depois de 24 meses, né, 2 anos, a gente teria essa quantidade de infectados aqui, não chegaria nem a 100, né? Se fosse uma Sim. função modelada por uma função linear. Se a gente considerar a quadrática, já nem aqui aparece, de tão alta que ela está. No entanto, uma função exponencial, ela vai atingir esses valores altíssimos aqui no 10º mês, por exemplo, né? Então, basicamente o que a nossa preocupação quando a gente fala de crescimento exponencial é porque em determinado momento ela vai crescer tanto e num curto espaço de tempo, porque todas vão crescer, né? Isso é fato. Hum, Mas se a gente considerar, por sim. exemplo, uma função linear, quando que ela vai chegar aqui em 800? Nossa, lá para frente, Ixi. né? Ó, porque do jeito que ela está aqui, então assim, vamos supor que isso aqui fosse meses, não sei daqui quantos anos ela chegaria a 800, né? Agora, ao passo que a função exponencial chegou em 800 na questão do nono, 10º mês, né? Então, é essa que é a questão do nosso crescimento, Sim. né? Nem aparece, ó. Ela aparece como uma reta, né? Uma reta horizontal, né? Sim. Então, Quase, assim, quase nula, né? então quando a gente fala em crescimento exponencial, é um crescimento que ele tem uma velocidade muito rápida. Então, num um espaço de tempo muito curto, ela sobe muita coisa, né? Ela sobe muito. E por isso que esse era o medo de todos os governos do mundo inteiro, né? Vamos diminuir essa taxa. Porque aí entra a questão, né? E essa taxa estava relacionada a essa base aqui, é isso, professor? É sempre Isso aí. o X seria o tempo que varia aqui, né? Seria a unidade aqui seria o tempo, não é isso? É Isso isso que eles aí. consideram. E aí a taxa aqui, quanto maior for essa taxa aqui, maior vai ser o crescimento dela, né? Mais rápido vai ser o crescimento. É mais ou menos isso, né? Isso aí. E aí o que Né, então, se a gente acontece pegar assim, se a se gente. eu É pegar isso que, outro, é isso que eu ia pedir para pode você, falar. fazer uma exponencial, mas com a taxa aqui menor. Então, eu vou colocar, por exemplo,
0,5, né? Que já seria um Uma base decrescimento, né? 0,5. Isso, na Vou X, levar né? isso a x. O que acontece Tá? aí? Que agora É, diminui tanto o zoom, né? Que... Deixa eu trocar aqui. Vou botar aqui 0,100. Vou botar. Se melhorar um pouquinho. Né? Então, aqui, ó. Deixa eu apagar essas outras funções aqui e deixar bem escancarado as duas, né? Ó, aqui está em vermelho a nossa função que está crescendo, né? Que tem 1,78 de base, que vocês viram que cresce, né? Muito comparado com qualquer outra função que a gente tenha colocado. E em laranja, né, nós temos aqui a função 0,5, né? Que ela está decrescendo. Então, vocês podem decrescendo. observar que a gente avalia sempre o decrescimento, né? Da esquerda para a direita, isso é muito importante, né? Então, à medida que os dias vão aumentando, você está percebendo que aqui, ó, já no zero aqui, já tenho aqui Já zerou já. quase nada, né? Olha só o crescimento dela, né? Deixa eu vou jogar um pouquinho mais alto aqui o valor, talvez, para a gente entender. Ah, tá. Vai dar para perceber um pouco. Ali estava parecendo que já, no zero já estava zero, né? Mas não, Eu ele botei 0,9 também e já está assim algo muito pequeno também, né? Então, isso que é importante e que através da modelagem dessas instituições nos permite entender em que momento a gente pode relaxar certas medidas, né? Então, assim, jamais algo passando de um ponto de transmissão, né? 1,2, 1,5, ainda vai estar crescendo e por ser um modelo exponencial, cresce muito. E a gente só pode começar a relaxar quando isso for abaixo de um, que daí eu tenho certamente uma função decrescente e que daí, à medida que o tempo passa, vai diminuindo, mas é muito importante, né? Funções de modelo exponencial nunca zeram, né? Ela nunca cruza o eixo X. Ela sempre tende ao tempo diminuir muito, mas a gente sempre tem que ficar vigilante para que essa taxa não reverta em nenhum momento, tá? Maravilha. Professor, eu gostaria que você comentasse, porque assim, o que acontece? A gente mostrou muito sobre essa taxa, e aí você falou, né? O um, quando a taxa. Na verdade, se for um, não vai mudar nada, né? Porque o um elevado a qualquer número é uma taxa, né? Não vai ter crescimento nem decrescimento. Agora, quando a gente passa de um, ela cresce, né? Isso. Quando é um número menor do que um, que é por isso que os governos tentam fazer que essa taxa diminua, né? Para que seja menor do que um, ela decresce, né? E aí a gente entra. Eu gostaria que você mostrasse para a gente, se for possível, por que que isso acontece? Porque, na verdade, quando a gente fala de um número menor que um, a gente está falando de um número de fração, né? Então Isso. eu queria que você explicasse bem direitinho por que, por exemplo, quando a gente coloca uma taxa 0,5, ela vai decrescer quando uma taxa de 1,78, por exemplo, cresceu tanto. Você pode explicar aí para a gente né, no whiteboard aí? Tem como você fazer para a gente? Posso explicar. Vou até abrir aqui uma calculadora, porque não precisa muito, né? Porque tem uma propriedade muito importante dos números decimais, né? É o seguinte, quando você multiplica números abaixo de um, números na casa dos décimos, dos centésimos, tem uma propriedade, não uma propriedade, mas tem um comportamento bem diferente comparado a números maiores que um. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar 1,78, tá? E vamos calcular isso para x igual a 2. Então, 1,78 elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar ele e multiplicar por ele mesmo, né? Então, eu pego 1,78 e multiplico por ele mesmo. Vai dar um valor de 3,16, Que é maior do que que é um valor 1,78. bem superior a 1,78, certo? Certo. Agora eu vou pegar o contrário, vou jogar o 2 também no 0,9, tá? Eu vou apagar tudo aqui e vou pegar 0,9 e vou levar ao quadrado também, que é multiplicar por ele mesmo, né? O que que acontece?
o número resultante desse produto, né, o produto desses fatores iguais aí, é menor do que a própria base. Então, 0,81 é menor que 0,9, então significa que à medida que eu for multiplicando esse 0,81 por 0,9, né, que é a base que vai se repetir, esse número vai diminuindo. Então, se eu multiplicasse isso por 0,9 de novo, para ter o meu P de 3, x igual a 3, eu teria um número cada vez menor. O 0,9, Sim. ó, 0,9, eu teria um número. Opa, Porque sempre que a gente multiplica qualquer número por um número menor que um, o resultado vai ser menor do que esse número que foi multiplicado, né? isso aí. Essa que é a questão. Então, se eu pegar 1 milhão e multiplicar por 0,1, que é o Sim, 10%, eu vou ter 100 mil, né? Ou seja, sempre o resultado da multiplicação de um número menor do que um vai ser menor do que aquele número que foi multiplicado, né? isso aí. E isso, evidentemente, que você mostrou aqui na forma de como se fosse uma regra, né? Como é que você chamou? Que acontece na matemática? Um padrão, quer dizer? Eu não sei, você não usou, enfim, eu não sei a expressão que você usou. Comportamento, né? Comportamento, isso. Mas na verdade é porque um número decimal ele é uma fração, né? Isso. Ele é uma fração e aí o denominador vai ser maior do que o numerador, né? Então por isso que ela vai decrescendo, porque sempre o número pelo qual você está dividindo ele vai aumentar mais porque ele é maior, né? É legal isso é importante. Então, para você que está assistindo aí, ó, isso aí é muito importante, porque de uma Isso. forma ou de outra, seja na disciplina de matemática ou na redação, né? Fala assim, mas o que isso tem a ver com redação? Tem a ver com redação, porque você entendendo como isso significa, você pode usar argumentos desse tipo, né, professor? Então, na Isso redação você aí. pode dizer, olha, porque o crescimento foi exponencial, dado que a base, né, foi maior do que um, então teve um crescimento assim assado, o comportamento foi assim. Por isso que houve medidas mais severas na pandemia, como o lockdown, porque tentava achatar essa curva, que nada mais é do que diminuir essa taxa de transmissão, e essas coisas então vai ajudá-lo para você fazer uma boa redação e vai ajudá-lo Sim. porque tanto média móvel quanto funções exponenciais têm uma boa chance de cair no vestibular. Tem uma boa chance mesmo, né? Porque a gente passou por um momento em que se falou muito sobre isso. Então eu acredito que agora vocês estão bem respaldados para poder, né, embasados, né, professor, para poder explicar o que significam esses dois conceitos aí tão importantes para a matemática. E assim, só para evidenciar, né, o quão grande é é o crescimento quando a gente tem funções exponenciais com a base maior que um, eu preparei aqui digamos assim, uma questão para a gente entender na prática isso. Quando envolve dinheiro, a gente sempre fica muito viciado a entender, né, essa questão. Então, eu coloquei aqui duas questões, tá? Quero botar o Joel aí nesse meio para ele determinar, Uhum. escolher uma das opções aqui, né? Então, assim, falando em crescimento exponencial, né? O que você prefere? Te dou 3 milhões agora ou 1 centavo hoje, dobrando todo dia durante um mês, né? Então, te dou 1 centavo hoje, amanhã esse centavo se transforma em 2 centavos, os 2 centavos no terceiro dia se transformam em 4 centavos e assim por diante, né? É um exemplo, assim, é uma situação que exemplifica, claro, né? A gente não tem nem esse dinheiro para estar com o Joel, mas enfim, a gente sempre trabalha na ilusão, né, de que algum dia Um a gente dia vai possa. chegar isso. Ó, não vou mentir para você. Se você me oferecesse agora, eu pegaria os 3 milhões. 3 milhões, Sempre sem claro, você falar assim, ó, não vai fazer cálculo. Eu pegaria os 3 milhões, né? isso, Tá, né? esse é dinheiro que eu não sei se eu vou ver na minha vida isso um dia. É muito provável Né? que não. Mas aí, Agora, agora, 1 centavo, porque me parece que precisaria de 1 centavo crescer muito para chegar nesses 3 milhões, hein, professor? pois é. E olha só, Joel, é uma questão muito interessante, né? Que mostra, assim, algo na prática. Na prática, não que a gente não tem esse dinheiro todo, né? Mas, enfim, na hipótese de como a função exponencial cresce absurdamente
e que supera esses 3 milhões Mas você em vai me trinta dizer e que um um centavo por dia dobrando por vai dia. ser mais do que 3 milhões? Preparei para vocês aqui um Excelzinho só para mostrar para vocês como que isso se comporta, né? Então, botei aqui uma Meu coluna, Deus do céu. coloquei a coluna aqui indo de 1 até 30, montei aqui uma progressão geométrica, que não deixa de ser uma função exponencial, onde eu tenho o primeiro termo, que é um centavo, e a minha razão, que é aquela base da função exponencial, como eu falei que dobrava a cada dia, a razão, né, a minha base é 2. E lembra que quando a gente tem a base maior que um, como o Joel pontuou, eu tenho um crescimento da minha função exponencial. Então, apliquei isso nos 30 dias e no final, então, a gente conseguiu 5.368.709 com 12 Caramba. centavos. Olha Caramba, só, hein? né? Vamos botar isso aqui no gráfico, aqui só para a gente entender se é um comportamento de uma função Você vê a exponencial. preocupação, cara, porque você vê. Você imagina a preocupação de um governo quando recebe a informação de que o crescimento é exponencial. Porque é isso aí, ó, em questão de 30 dias, imagina você falar assim: olha, a transmissão é o seguinte: tem uma pessoa só que se contagiou. Só que a taxa é essa daí, ó. Né? A cada uma pessoa contamina duas. Aí a gente vai chegar nisso aí, professor. Em 30 dias, se cada um contaminar dois, vai dar isso aí. É É muita isso coisa, aí. né? Muita Perdeu coisa. dinheiro, né, Joel? Hã? Perdeu dinheiro. É quase olha, quase o dobro, cara. Quase o 2 dobro. milhões e pouco. Ah, mas olha só que interessante, né? O Joel tinha escolhido 3 milhões, mas lá no Ah, 29º sim. dia tinha 2 milhões Se 684. fosse até 29 dias, eu ainda estaria ganhando. A coisa Estaria muda no ganhando último. no último dia, né? É Nossa. porque como vai dobrando, vai se tornando algo, né? Mas assim, também se rolasse mais um diazinho aí, quanto que não daria, né? Ah, sim, sim. Deixa eu botar aqui para Aí, ó, 3 10 milhões, milhões, né? dobrou. Dobraria aí. Ah, Né? Então, isso para mostrar aí maravilha. a potência de que há um crescimento exponencial e que a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado, claro, quando é um crescimento exponencial, com Pra vistas a coisa ruim, prejudicar a né? população, É, né? quando a Claro. coisa boa, né? Quando é coisa boa, pode aceitar na Taxa, boca. taxa de educação no Brasil vai aumentar exponencialmente. Seria maravilhoso. Seria um É maravilhoso, né? país de Mas, primeiro mundo em questão de dias. é, Maravilha, professor. Bom, foi isso, professor, que você teve pra gente hoje? foi isso, Joel. Explicar um pouquinho, né? Dar umas dicas para o pessoal aí que vai prestar vestibular, que tem que escrever redação, para se informar um pouquinho melhor da pandemia na matemática em números, né? E utilizar isso como respaldo aí na produção e também na informação certa e correta, buscar sempre observar, né, os pormenores aí dos dados, que nem sempre são aquilo que representam. Tem que ter todo um cuidado de análise dos dados. E também mostramos aí, né, algumas temáticas específicas dentro, né, dessa parte de análise de dados que possa aí ser utilizada na redação, crescimento exponencial, média móvel, tudo para ajudar os nossos inscritos aí no Nossos canal a alunos. irem bem, né, em todo segmento que envolva aí a análise de dados. Maravilha. Bom, pessoal, então vocês viram, né? Hoje a gente teve uma aula excelente aí com o professor Rafael. Espero que tenha ficado claro para vocês tanto o conceito de média móvel, quanto o conceito de crescimento exponencial, essa questão de crescimento em relação a funções, e também da importância da matemática para o dia a dia. Embora eu sei que tem muita gente que não gosta, mas ela é de fundamental importância para a nossa sociedade. Então, se você gostou, já vou pedir aquele seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se você ainda não faz parte lá do nosso curso de resolução de exercícios do vestibular da Univesp, entra lá em univespvestibular.com.br ou diretamente no site eadvideos.com.br. Tem o nosso curso lá que é totalmente gratuito, você não paga nada, você só vai se inscrever lá, já se matricular, já vai ter acesso à resolução das provas de matemática, física, biologia e o mais recente projeto que a gente está fazendo é de redação, no qual a gente já postou o primeiro
episódio. São mais 3 episódios que agora a gente primeiro falou sobre as dicas de redação. Nos próximos a gente vai corrigir redações e mostrar para vocês o que poderia ser feito para melhorar, qual que é a parte boa, qual que é a parte não tão boa, para que vocês possam também mandar bem na redação. Então, mais uma vez, só reforçando aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de todo esse material que a gente está postando semanalmente. A vida do professor Rafael eu sei que é muito corrida, a minha vida também, mas assim, a gente faz isso com o maior prazer para poder ajudá-los, né? A gente, hoje, por exemplo, é domingo, 11 horas da noite, né, professor? Isso aí. Muita gente está assistindo aí televisão, vai descansar e a gente, após É, um dia de trabalho que tivemos, estamos aqui gravando para vocês, para trazer esse conteúdo para vocês, porque a gente sabe que dia 22 é a prova já, então a gente tem cerca aí de 22 dias, né? Até a isso data da aí. prova, então a gente precisa fornecer conteúdos para que vocês possam chegar lá. E aí a forma que a gente pede de retribuição é esse like, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp que você tem, Instagram, enfim, no Telegram também, né? Que isso ajuda bastante a gente, ajuda o canal a crescer, o canal crescendo, a gente consegue ter mais disposição para poder postar conteúdo bom, coisa boa, relacionado à matemática, física, vestibular, administração, engenharia e tudo mais que a gente puder. Tá certo, pessoal? Conto com a ajuda de vocês, professor. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas explicações e espero vê-lo aí numa próxima e o mais rápido possível. Com certeza, eu que agradeço também passar mais uma noite, né, no final de semana aí contigo discutindo matemática, é o que a gente gosta, né? Eu especificamente, eu sei que tu também é um amante da matemática aí. E também para o pessoal, né? Além de se inscrever no canal, a gente quer entender o que vocês estão precisando de demanda de conteúdo. Então, Isso é deixa no importante. comentário de qualquer vídeo aí o que você deseja para o próximo podcast, que a gente vai estar indo em busca, né, da melhor pessoa para comentar, do conteúdo produzido com qualidade. E claro, né, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído. E até o próximo podcast, então, Joel. Abraço. Maravilha. Falou, professor. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.